pequeno e barato. Esse é o Polkid V90. E de consoles de baixo custo, a Polkid entende. Afinal de contas, ela é conhecida aí por ter vários consoles bem baratinhos. Mas, por esse valor, será que esse console realmente vale a pena? Ou é apenas mais um peso de papel? Então, bora lá ver do que esse pequeno portátil é capaz. Então, estou aqui já com a caixa do meu Polkid V90. Eu peguei esse daqui lá no AliExpress. Eu vou deixar, como sempre, o link aqui na descrição da loja que eu peguei. Ele veio apenas o portátil e a caixinha dele é bem pequena. Então, eu não fui taxado e também não precisei pagar nenhuma taxa de despacho postal, que é aquela taxa dos R$ 15. E abrindo aqui a caixa, a gente já dá de cara com um cartão. Esse cartão aqui, basicamente ele está ensinando como você desligar corretamente o console, mas a gente vai ver isso na prática um pouquinho mais à frente. Tirando o console, logo em seguida a gente já tem aqui o nosso portátil. Tirando essa parte de plástico, a gente tem um cabo USB que vai servir aí para a gente carregar o Polkid V90. E aqui também vem com um manual bem simples em japonês e em inglês. E tirando aqui o Polkid V90, a gente já vê como ele é pequeno. A construção dele é toda em plástico, é bem simples. Aqui na parte de baixo ele tem apenas a entrada USB para você carregar e também uma saída de fone de ouvido. Lembrando que com ele vem apenas um cabo USB. Então, para você carregar, ou você precisa ligar ele no computador ou em qualquer outra fonte de energia USB, mas para você ligar diretamente na tomada, você vai precisar daqueles carregadores e tipos de celular para você conseguir ligar ele na tomada para carregar diretamente. E do outro lado aqui tem uma rodinha para você aumentar e diminuir volume. Não são botões como de costume, mas essa rodinha aqui funciona muito bem. Do outro lado, a gente vê aqui um switch que você consegue pôr para cima e para baixo, ele liga e desliga o console, e também a entrada onde você coloca o seu cartão SD. No meu caso aqui veio um de 16 GB genérico, então eu aconselho que você faça o backup assim que chegar, para você não ter nenhum problema caso perca o cartão SD ou ele estrague. Aqui na parte de cima, a gente tem os botões L1, L2, o R1 e o R2. O maior problema deles é que eles são botões bem pequenininhos, então quem tem a mão grande talvez não goste muito. E também eles estão um ao lado do outro, o que dificulta um pouco, algumas pessoas não gostam. Eu particularmente não me importo muito. E aqui na parte de trás também tem algo que não é muito comum nos portáteis da China, mas eu acho bem legal, que é o compartimento da bateria. Você consegue remover essa bateria e fazer a troca caso seja necessário. E abrindo aqui o nosso Polkid V90, aqui a gente já consegue ver nitidamente como ele é inspirado no Game Boy Advance SP. O D-pad dele aqui eu gostei bastante, funciona relativamente bem. O Select e Start, tem um botão de menu aqui no meio e tem o botão ABXY, que também todos funcionaram muito bem, não tive problema com nenhum deles. Achei bem gostoso o D-pad, ele não é perfeito, mas ele é bom o suficiente, é bem razoável aqui para a proposta do nosso portátil. E aqui na parte da frente ainda tem os dois alto-falantes onde sai o som aqui do nosso Polkid V90. Então, para ligar, como eu disse, é só colocar a chavinha para cima e ele já liga, e é bem rápido a inicialização dele, isso é bem legal. E aqui já está o sistema. O sistema dele é bem simples, não tem nada de especial, mas é bastante intuitivo e funcional. Logo de cara aqui, a gente já consegue ter uma boa ideia de todos os consoles que ele roda. Basicamente, ele vai ter bastante opção ali de PlayStation 1 para baixo, mas não quer dizer que ele vai rodar bem aí todos os consoles. Por isso que a gente vai testar aqui mais para frente e eu vou falar aqui o que ele roda e o que ele não roda. Aqui também tem algumas opções de ports, que já vem por padrão nele, bem interessante. Tem um Cave Store, tem um Quake, tem algumas coisas bem interessantes aqui. Também tem aqui a aba de configurações, onde você consegue fazer algumas configurações, trocar a skin do console e também onde você consegue desligar ele corretamente. Basicamente, essa é aquela mensagem que vem naquele cartãozinho que é sobre desligar corretamente. E isso é bem importante, porque se você não fizer da forma certa, você pode acabar corrompendo o seu sistema e aí, basicamente, ele vai parar de funcionar. Então, para desligar corretamente, é só você vir aqui nessa opção de Power, você aperta com A, aperta A novamente, ele vai apagar a tela, quer dizer que ele já desligou. E aí sim, você vem aqui na lateral e põe o switchzinho para baixo. Ele vai estar completamente desligado da forma correta. Então, bora lá agora testar os jogos e ver o que esse pequeno portátil é capaz de fazer. Agora vamos lá com relação aos jogos, né? A gente tem aqui um portátil que o foco dele é ser custo-benefício. Então ele tem aqui do PlayStation 1 para baixo bastante opção.
mas claro que aquilo que ele vai conseguir ter um melhor desempenho é nos consoles retrô. E eu ainda diria que ele seria uma ótima opção para você que gosta da biblioteca do Game Boy até o Game Boy Advanced. Ele é bem legal, você vai conseguir jogar ali o Game Boy, você vai conseguir jogar o Game Boy Color e claro, você vai conseguir jogar o GBA também. E tudo isso daí vai funcionar muito bem e perfeitamente, e ainda juntando, né, com esse design dele todo inspirado no Game Boy Advance, fica ainda mais gostoso de jogar, e eu gostei bastante da experiência. Só aí você já vai ter bastante coisa legal para se divertir, e nisso daí ele vai rodar muito bem, ele vai ter um ótimo desempenho, você não precisa se preocupar. Em Super Nintendo, Nintendinho, Mega Drive, Master System, ele também vai ir muito bem, ele vai conseguir ter um desempenho muito satisfatório, creio que você não vai ter nenhum problema, pelo menos a maioria dos jogos que eu testei ali de Super Nintendo, Mega Drive, para baixo disso, foi muito legal e rodou muito bem. Algo que me surpreendeu bastante também foi o desempenho dele com arcade. Ele já vem aqui, alguns arcades configurados, alguns jogos, e funcionou muito bem, foi muito gostoso de jogar, inclusive eu zerei ali, rezerei alguns jogos para relembrar, como por exemplo Capitão Comando, e foi super divertido, eu joguei ele do começo ao fim, não travou, não tive nenhum problema. E outra função também bem interessante dele é o Save State, que aqui nos meus testes também funcionou muito bem. Criei aqui alguns Save States e consegui usar eles corretamente sem nenhum problema, né? Tudo isso através ali do botão de menu, você entra, cria o save state e depois você entra novamente no menu e consegue dar load naquele ponto que você criou. E funcionou muito bem também. E no PlayStation 1 a gente tem que conversar especificamente dele, né? Como eu disse, todo o resto você vai ter um desempenho muito satisfatório. Agora PlayStation 1 a história já muda um pouco. Nitidamente ele não tem potência suficiente para você conseguir rodar PlayStation 1, principalmente aqueles jogos mais pesados, 3D, como Crash, Resident Evil e vários outros jogos assim 3D nesse estilo. Alguns jogos mais leves, 2D, como Mega Man, Rayman, você até consegue jogar, ele não vai estar perfeito, tanto na questão de FPS, como na questão da música, do áudio de fundo, às vezes dá umas engasgadas, alguns travamentos, mas eu diria que ainda assim é jogável. Então PlayStation 1 ali eu diria que é um bônus, né? Você tem que procurar, você tem que dar uma explorada e testar jogo por jogo para ver o que você consegue rodar ou não, mas eu não contaria com isso nesse console, ele não é a melhor opção caso o seu objetivo seja jogar PlayStation 1. Mas isso daqui que eu estou falando é considerando esse sistema padrão que vem com ele, o que vai vir, que eu mostrei para vocês. Só que aqui no PoleKid V90 tem um sistema lançado pela comunidade muito bom que traz uma grande melhoria para ele. Não só uma melhoria visual, que melhora todo esse aspecto simplista dele, até mesmo no sistema que vem de fábrica, até mesmo no desempenho da maioria, eu diria ali que de todos os consoles. Então eu instalei aí esse sistema que traz todas essas melhorias no PoleKid V90 para fazer todos esses testes e ver se vale a pena ou não. E basicamente o seu console ele vai mudar da água para o vinho, muda muita coisa, o desempenho de praticamente todos os consoles vai melhorar, como eu falei, melhora até o aspecto visual dele, porque ele traz ali uma cara nova, como dá para ver aqui, até mesmo os menus têm uma aparência muito mais agradável, muito mais bonita comparado ao sistema padrão que vem de fábrica. E com essa melhoria, você também consegue ali melhorar consideravelmente o PlayStation 1. Ele vai ser um console para rodar PlayStation 1? Definitivamente não. Mesmo com essas melhorias, ele ainda não é o melhor portátil para rodar PlayStation 1. Só que você consegue ali rodar muito melhor, principalmente os jogos 2D, você vai conseguir deixar eles ainda mais fluido, ainda melhor de você conseguir rodar. Então eu acho que é uma atualização que vale bastante a pena, você consegue encontrar aí com facilidade na internet o como fazer essa atualização do sistema dele. E eu sei que tem um pessoal aí que gosta bastante de Game Boy Color e Game Boy Advanced e, como eu disse, ele roda muito bem. E aqui nesse sistema do CFW 1.3.3, que é esse sistema modificado que melhora o desempenho dele, você vai ter aqui muitas opções legais para quem curte aí os Game Boy, como por exemplo mudar aí as cores para azul,
verde, tem várias paletas de cores que você consegue utilizar nos jogos de Game Boy clássico. Você pode deixar claro no padrão default aí, também sem problema nenhum. Você consegue mudar o aspecto da imagem, deixar ela ali, vamos dizer, no aspecto original, que fica bem pequenininha a tela, mas claro que você quiser ali um pouco maior, você consegue ir aumentando até deixar a imagem totalmente esticada, que definitivamente não é a melhor opção, mas tem aí a opção para quem quiser, né? Para quem preferir jogar assim com a imagem esticada. Eu particularmente não gosto, prefiro deixar aqui no máximo dessa forma que vocês estão vendo aí. Para mim já está de bom tamanho. Para mim, o PoleKid V90 ele é um excelente portátil que me surpreendeu muito. Claro que levando em consideração ele com essa atualização que eu falei, da CFW 1.3.3, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, pode ficar tranquilo, procurando aí na internet você acha facilmente como que faz isso, e é coisa aí para algumas poucas horas e você já consegue fazer essa atualização de sistema, você pode aproveitar e até trocar nesse caminho aí o cartão SD que vem nele por um outro cartão SD de melhor qualidade, e como eu disse, aqui para quem quer jogar jogos retrô e até um pouco de arcade é excelente, principalmente para quem quer ali um Game Boy, né? Vamos pôr aí um clone de Game Boy, muito bom, é excelente e é uma ótima pedida. Como eu falei, o PlayStation 1 vem de bônus, né? O que você conseguir rodar é um bônus, mas não é o foco desse portátil aqui, não é a melhor experiência que você vai conseguir ter em um portátil do AliExpress no PlayStation 1. Para isso, né, se você tem o foco em PlayStation 1, a gente tem boas opções custo-benefício, como o vídeo que eu já gravei aqui do Anbernic RG35XX, tem o vídeo aqui no canal, e também do Mio Mini Plus, também uma outra ótima opção se você quer aí PlayStation 1 e alguns outros jogos um pouco mais pesado. Então fica aqui a minha recomendação, como sempre os links estão aqui na descrição da onde eu comprei, e fica aí mais do que recomendado o PoleKid V90, que para mim aí, se você quer gastar o mínimo possível, é a melhor opção que você vai ter. Tem outros portáteis mais baratos? Até tem algumas outras coisas mais baratas que o V90, mas na minha opinião, esse é o que vale a pena pelo que ele custa. Então vai ser um ótimo custo-benefício. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até o próximo vídeo.